Então, eu sou Amanda, meu nome é Amanda Sarba Ruggiero, eu sou natural de Rio Claro, nasci em Rio Claro e vim para São Carlos para fazer o curso de arquitetura e urbanismo, né? A família do meu pai já é daqui, já era daqui, então eu conheci a cidade de infância, de vir visitar meus avós, né, meu avô, na verdade, e foi uma opção fazer arquitetura aqui, né? Eu optei por fazer arquitetura, embora eu não sabia muito bem o que era, mas acho que tinha uma questão ligada às artes, às ciências humanas, à história, à geografia que eu gostava muito, e tinha também uma questão das exatas, da matemática, física, que eu também me identifiquei. Sou filha de matemáticos, né? Meu pai e minha mãe são professores de matemática. Depois o meu pai fez engenharia civil, também caminhou para a área de planejamento urbano em Rio Claro, e minha mãe seguiu a carreira de diretora de ensino, né, nessa parte de coordenação pedagógica em escola, né? E eu vim para São Carlos muito contente, assim, feliz de estar, né, numa cidade do interior também. Eu acho que isso também era um aspecto que era caro, assim, de estar numa universidade, na USP, num curso que eu me apaixonei desde o primeiro dia, assim, eu nunca tive nenhuma dúvida ou questão sobre gostar ou não gostar de arquitetura, tudo me encantava, tudo me interessava. E o próprio mundo da universidade, o centro acadêmico, o CAASO, então eu sempre me envolvi em essas outras dimensões sociais, culturais que a universidade permite, né, promove, e mesmo essas questões ligadas à representação de alunos. Então, sempre tive muito envolvida com os eventos. E isso eu acho que de alguma forma também me formou, né, enquanto pessoa, cidadã e arquiteta e urbanista, né? E acho que o curso aqui específico do atual IAL, na verdade, naquela época, era um departamento da Escola de Engenharia, era o departamento de Arquitetura e Urbanismo. Existia uma ênfase muito forte num compromisso social, né, da nossa formação. E eu acho que isso, de alguma forma, permeou todos os anos uma espécie de responsabilidade que nós tínhamos que ter ao estar numa universidade pública e ter um compromisso com a sociedade, que estava, de alguma forma, nos bancando, né? Que é uma universidade pública, e que teríamos que ter uma, não sei se seria uma contrapartida, né, mas um compromisso de trabalhar também para essa sociedade, as cidades, as questões, com tantas questões problemáticas do ponto de vista urbano, da arquitetura, social. Então, esse contato também com essas realidades extramuros da escola, eu acho que também foi algo que permeou o curso. Ainda era um pouco incipiente essas ações, elas iniciaram naqueles anos, até acho que um pouco por cobrança dos alunos, não é como hoje a gente tem a extensão já qualificada, de alguma forma estruturada, regulamentada. Naquele momento ainda a extensão era uma atividade, acho que um pouco mais marginal, assim. E os alunos tinham essa necessidade também, eu acho que, de ter contato com a realidade. Então, existiu uma cobrança, e alguns professores atenderam essa cobrança de sair, de ir para as comunidades, de olhar problemas. E aí tem várias histórias, eu acho, assim, que são interessantes, que a gente pode até fazer um alinhavar, assim, né? Que a gente teve um evento aqui nos anos 2000, que chama Vereia 2000, e nesse evento a gente fez alguns trabalhos em comunidades, né? E uma delas era o Jardim Gonzaga. E dali surgiu uma série de workshops, de trabalhos, pensando nesse trabalho com a comunidade, que existia um risco muito grande, né, da ocupação numa área muito íngreme, né, de manancial também, todas as fragilidades urbanas, ambientais, né, daquele lugar.
e sociais. Enfim, e daí, depois disso, muitas coisas aconteceram. Um outro grupo de colegas, inclusive, formaram, né, uma ONG que foi chamada de DEIA, que existe até hoje, né, agora com uma outra ênfase, mas que resultou num projeto BID. Depois a prefeitura do governo Newton desenvolveu esse projeto, inclusive o professor Renato Anelli estava envolvido. Então, tudo partiu desse momento que eu estava na graduação com esses colegas e desses movimentos. Eu tinha o professor Caron, que também, né, acolheu essa iniciativa, o professor Mancha, vários professores que abraçaram essa ideia e achavam também importante, por conta da formação deles também, esse sair para a comunidade, né, de alguma forma, assim, e fazer um trabalho diretamente com as pessoas. E então acho que a formação ela foi um pouco assim, se a gente olhar de uma maneira mais não tão direta, mas nas camadas mais profundas da minha formação, acho que isso sempre estava um pouco latente, né? Depois que eu terminei a graduação, eu fui fazer o mestrado. E o mestrado, ele era uma opção por conta de gostar de estudar e de aparecer um tema muito interessante, que era estudar esse professor, o Jorge Caron, que tinha falecido nos anos 2000, quando eu estava no terceiro ano. E foi um professor, Mancha, que falou numa aula que poderia ser interessante estudar a trajetória dele, porque ele era uma figura muito emblemática, teve vários projetos interessantes, era um arquiteto de peso, tinha uma história de vida também, né, muito intensa. Isso me interessou e eu prestei logo que eu me formei, eu prestei o mestrado aqui e fiz essa pesquisa sobre a trajetória do professor Jorge Caron. Foi o primeiro trabalho sobre o Caron. Então, ao mesmo tempo que foi muito sedutor e encantador, também tinha muitas dificuldades, porque estava muito viva a memória dele ainda, né? Então, esse distanciamento histórico, que às vezes é necessário para fazer uma pesquisa histórica, ele não acontecia, né? Mas, por outro lado, também foram uma série de entrevistas que eu fiz com várias pessoas que o conheciam, e foi muito, muito bom também para minha formação encontrar um profissional com as características do Jorge Caron, que era um profissional muito multidisciplinar, muito versátil. Então ele trabalhou com teatro, trabalhou com ensino, trabalhou com arquitetura, trabalhou com paisagismo, tinha uma atuação política muito forte também. Então, assim, me abriu também essa possibilidade, né, que o arquiteto tem de trabalhar de uma maneira muito interdisciplinar, como a gente diria hoje em dia, né, de uma maneira transitar por vários campos, né, de uma maneira que a própria profissão permite. Então, acho que isso também foi um aspecto que hoje me inspira um pouco, assim, ao pensar as atuações que eu tenho, de que eu não preciso me especializar ou trabalhar só com uma questão específica, né? A gente pode se alternar ou se desdobrar em trabalhar nessa maneira em várias frentes, no sentido da interdisciplinaridade, né? Ou da escalaridade, como a gente poderia dizer, ou da ideia de multiescalar, né? De várias escalas. Então, acho que hoje eu penso um pouco nisso, nos trabalhos que eu tenho realizado, assim, atuar em várias escalas de projeto, escalas sociais, escalas de atuação, que vai desde a sala de aula ou da orientação de um trabalho, até trabalhos mais amplos em comunidades, enfim, ou de coordenação, né? E depois, assim que eu terminei o mestrado, eu me casei, a gente foi morar fora com meu marido, ele foi fazer um pós-doc em Princeton, então eu tive uma experiência de 1 ano e meio morando nos Estados Unidos. E quando eu voltei, eu também já estava interessada em fazer o doutorado. Aí o doutorado eu fiz na FAUSP e fui um pouco pesquisar essa questão mais voltada para as artes plásticas, que era algo também que sempre me interessou. Com o Caron também tinha, né, um pouco ele também, né, pintava, desenhava muito, então tinha essa questão. E o doutorado, a questão que me moveu mais foi um pouco essa pergunta de entender o Brasil visto de fora. Assim, acho que quando a gente sai do Brasil, a gente pensa um pouco como que as pessoas nos veem, né? O que é o Brasil na cabeça do estrangeiro e como que isso se forma, né? Então vai um pouco nesse caminho do que hoje a gente entende como as representações que são construídas, né? E aí teóricos, históricos falam muito disso.
E a pesquisa de doutorado foi muito legal também, porque depois eu fiz um estágio no exterior e também pude entender um pouco, aí no fim o recorte foi a partir da trajetória de um artista, que é o Hélio Ticica, e a partir dessa pergunta, assim, como que esse artista ficou conhecido como um expoente da arte contemporânea brasileira. E fui seguindo um pouco a trajetória dele, a trajetória expositiva. E nesse caminho fui entendendo que as exposições eram momentos cruciais para a trajetória de um artista, né? Cada exposição ela tinha uma especificidade, tinha vamos dizer, uma representação construída ali, um conjunto de fatores que fazia dela vamos dizer, um núcleo muito importante, né, para uma trajetória. E aí eu me interessei no pós-doc em estudar essa questão das exposições, né? E aí essas exposições latino-americanas no campo da arte, da arquitetura, e fui ampliando um pouco a pesquisa para entender tanto esse caminho das representações, como tendo um entendimento da história da arte a partir da história das exposições. E aí esse campo das exposições, que também junta um pouco a questão do espaço, né, que a da arquitetura me interessa, ela também surgiu como algo muito importante e interessante de ser investigado, né? Um campo ali pedindo, parece que um pouco de atenção, me chamando atenção, e foi para onde eu direcionei, vamos dizer, né? Eu me especializei um pouco nas questões teóricas, enfim, metodológicas nesse campo do estudo da história da arte, da história das exposições. E, enfim, e aí, nesse meio do caminho, quando eu estava fazendo o pós-doc, eu prestei um concurso aqui na USP de professor temporário. Isso foi em 2019. E eu tinha acabado de ter o meu segundo filho, o Heitor. Uma semana dele ter nascido, eu vim fazer o concurso aqui, nem sei como deu certo, mas eu acho que eu queria muito, porque não abria vaga, né? Não abria nada, assim, fazia um tempo grande que não tinha concurso, possibilidade. E meu marido já era professor aqui na UFSCar, então eu falava, São Carlos é o lugar ideal para eu ficar, né? Eu já dava aula em faculdades particulares aqui, em Rio Claro, Ribeirão, mas eu queria muito a carreira na universidade pública, por conta, acho que, de vir da universidade pública, por entender essa especificidade da pesquisa. E aí eu ingressei primeiro como temporária e depois, em 2022, eu fiz o concurso de efetiva. E estou aqui. Nesse tempo que eu estava como professora temporária, que ainda não tinha ingressado aqui na USP como professora efetiva, me juntei à professora Renata e a uma outra colega, Bianca Bibi, éramos amigas, e um pouco existiu uma certa, como a gente diz, uma vontade de fazer as coisas acontecerem, assim, uma espécie de inquietação com as questões teóricas e uma vontade de prática. Então, assim, nesse sentido, a gente se juntou, vamos fazer alguma coisa. E a professora Renata ela tinha um grupo que era o GTPU, junto com a professora Luciana Schenck, que elas estavam trabalhando nos projetos de parque, e ela recebeu uma demanda da a Tânia Salvini, que é a professora da UFSCar, da área de fisioterapia, mas uma demanda via comunidade, né, para pensar algum projeto, alguma coisa ali na área da Vila São José. Principalmente tinha uma demanda de uma pista de caminhada. A ideia era fazer uma pista de caminhada, muitas pessoas caminhavam ali no bairro, como que a gente poderia ajudar? E aí, nesse meio tempo, a Renata me chamou a Bianca, e a gente falou, vamos começar a pensar, vamos no lugar, vamos visitar a região. E aí, nesse meio tempo, eu ingressei no curso aqui, né, como professora. E nessas visitas, a gente conseguiu ver que existia um potencial enorme naquela região, por ser um bairro e uma região com muitos equipamentos institucionais. Então, tinham 3 escolas, um posto de saúde, um complexo esportivo, tudo quase na mesma, né, em 2 quadras, um fluxo muito grande de pessoas, uma iniciativa da comunidade ali já existente, do cuidado com a praça que existia. Ao executar essa praça, que eles pleitearam, que era uma área, era um terreno baldio, eles fizeram essa requisição quando existia ainda o governo participativo, né, as audiências públicas. Depois eles conseguiram executar essa praça e sempre mantiveram de uma maneira autônoma e coordenado também pela Tânia e outros professores que moram ali perto, assim, naquela região, né? Vizinhos, vamos dizer. E isso nos encantou.
de alguma forma, né? Ter esse grupo, com esse cuidado com o urbano, com a cidade, uma iniciativa própria, com recursos próprios. Eles mantinham de uma maneira muito sistemática. Então, o jardineiro que vai 2 vezes por semana, uma pessoa que vai limpar, eles forneciam saco de lixo, forneciam material, pagavam, né, a diária dessas pessoas. E aí nós começamos esse trabalho de visita às comunidades, né, a esse lugar, a conhecer as escolas, os diretores. E estando aqui na USP, existia a possibilidade da Bolsa CUB, né, que é o projeto de extensão. E aí logo a gente formulou, né, um projeto PUB extensão e eu solicitei para os bolsistas. Então, nós começamos com alguns alunos voluntários e depois eles conseguiram a bolsa. E isso foi muito importante para, de alguma forma, um comprometimento, né, com o trabalho. E aí fomos desenvolvendo essas primeiras escutas comunitárias, que a gente chama nas escolas, um trabalho de conhecer, entender a própria comunidade também, o que eram demandas, o que eram características daquele lugar. E foi muito empírico esse começo do trabalho, né? Foi muito na prática, a gente foi fazendo as coisas sem muito entender qual seria o resultado, onde a gente conseguiria chegar, o que a gente conseguiria propor, assim, foi um salto no escuro, vamos dizer. Mas, paulatinamente, né, com o retorno das pessoas, a gente foi fazendo essas leituras, entendendo a possibilidade de desenhar propostas de baixo custo. Então, assim, existia uma questão que era: fazer intervenções urbanas é muito caro, né? Exige muito tempo, existe toda uma dinâmica de prefeitura. Então e aí a gente teve contato com essas ideias do que alguns chamam de urbanismo tático. Existiu o Gustavo também, que é um colega que trabalha na prefeitura e é da parte da mobilidade, do trânsito, trouxe para a gente essas referências desse urbanismo tático. Mas o nome urbanismo tático, ele carrega consigo várias controvérsias, vamos dizer, né? Ele foi utilizado também, né, de maneiras distintas. Então, a gente fala em urbanismo tático, tem muita gente que já fica um pouco receoso, né? Porque qual que é a crítica? Para tentar ser clara e curta aqui. Existe uma responsabilidade do Estado de fazer as melhorias urbanas, né? Uma vez que a sociedade, né, ou pequenos grupos toma para si essa responsabilidade e faz algo que não é permanente, vamos dizer, é quase uma espécie de colocar um band-aid, né, num curativo que é muito profundo, ou não tratar de forma correta o problema estrutural, talvez tapar o sol com a peneira, mas no nosso entender, naquele momento, a ideia era iniciar um movimento de ação nas vias urbanas, né? E, principalmente, quando a gente começou a fazer a leitura desse lugar, a gente começou a entender que existia um lugar muito importante de se atuar, que era o limite entre a escola e a cidade. É o portão, a saída da escola, né? Como tem 3 escolas nessa região, os pontos de conflito maiores são essas entradas e saídas, né? Onde existe uma aglomeração de pessoas na hora da entrada, na hora da saída. Os alunos saem, não tem sinalização, tem um problema de viário, tem um problema de calçada. Então, a gente começou a entender que a escola e esse entorno urbano era uma necessidade, uma urgência, né, para se pensar. Então, começamos a pensar essas possibilidades de intervenção de baixo custo, que envolveria pintura ou algumas intervenções pontuais, mas que pudesse melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas. O estar em segurança, o caminhar, áreas de convívio para as pessoas sentarem, conversar, esperar um pouquinho, porque aquele bairro também tinha muito essa característica, né, de uma vizinhança, um bairro bem consolidado, com um afeto muito grande das pessoas pelo bairro, né? E então de uma certa forma, esse compromisso, essa vontade de atuar na comunidade, que estava lá na graduação, vamos dizer, na minha formação, encontrou esse lugar, vamos dizer, um terreno muito fértil para prosperar, né, com esse aporte, com esse apoio.
para as atividades de extensão, com financiamento, né, de alunos bolsistas. Isso é um privilégio que a gente tem aqui na USP, assim, de alguma forma, de ter esse financiamento para as bolsas PUB. E esse encontro, né, com esses vários agentes, e aí começamos uma rede de articulação, né, entre o apoio de vereadores, aí a vereadora Raquel Auxiliadora, que também é moradora do bairro, se envolveu e a gente solicitou, né, naqueles processos participativos de uma demanda parlamentar. Então, a gente conseguiu durante 2 anos o recurso para a execução que a gente conseguiu executar ali na praça e depois na outra atividade de pintura e as intervenções artísticas e oficinas foram via o recurso das emendas parlamentares da vereadora Raquel, e consolidando uma atuação sistemática nas escolas, né, com atividades, com oficinas, na própria comunidade, pensando nessas melhorias. E, de alguma forma, a gente foi entendendo também que o poder público era fundamental nesse nosso trabalho, que a gente tem que ter a prefeitura como parceira, né, para atuar numa calçada, numa via pública, né, para executar alguns serviços. E aí esse trabalho é constante de tentativa de interlocução, de tentar trabalhar junto com o poder público e esses outros agentes, assim. Então, a gente continua nessa perspectiva de ser um elo que junta, né, que traz todos esses agentes para um propósito comum. Não é fácil, não tem sido fácil. A gente tem encontrado muito apoio, agora de outras vereadoras também, da Fernanda, da Larissa, apresentamos, né, para outros vereadores, das secretarias, e é um trabalho, vamos dizer, constante, né? Agora a Secretaria da Educação, a Secretaria do Estado também, da Educação, então a gente tem atuado sempre nessa interlocução. E o projeto, ele teve, né, esses 3 anos, vamos dizer, de trabalho, de atuação muito prática. E aí a gente conseguiu também começar a pensar que desse conjunto de ações e atividades que a gente estava executando, existia um trabalho intelectual muito importante também a ser feito. É um trabalho teórico, metodológico, que pode ser estruturado, de pesquisa, né, que poderia ser estruturado. E aí que eu acho que veio o nosso interesse, também o convite do professor Davi, de integrar o IAA como um grupo de pesquisa. Então, é interessante porque é um caminho que sai da extensão e entra, né, para a pesquisa. Ou, na verdade, ele não sai e entra, ele está o tempo todo transitando, né, entre esses dois campos. E isso, para a gente, é muito interessante. É partir da prática para trazer a reflexão e a metodologia científica, acadêmica e intelectual. Então, esse trânsito, para a gente, é onde nós vamos, né, estamos centrando o nosso trabalho. E qual que é a grande questão, né, que nos move enquanto um grupo de pesquisa? De um lado, pensar as políticas públicas, né, como a gente estrutura, como a gente mede, principalmente políticas públicas, né? Como a gente consegue criar indicadores, instrumentos para aferir a qualidade, a precisão, os efeitos dessa política. Então, esse trabalho que a gente fez na primeira etapa do projeto, que foram as oficinas, as melhorias, as escutas, a gente teve um momento que a gente trabalhou com essa necessidade, vamos dizer, de colher dados da comunidade, né, do que eles estavam entendendo que era aquilo, como que eles estavam vendo, o que eles percebiam, e de alguma forma começar a mensurar. Eu acho que o grande desafio é esse, a gente entender como essas ações em escolas, em comunidades, elas têm ou não têm algum efeito, algum resultado a longo prazo. Então, o nosso esforço agora, quer dizer, esse projeto, essa pesquisa que a gente estruturou para esses próximos 4 ou 5 anos, ele vai um pouco nesse sentido, de pensar como a gente lê esses lugares, como a gente consegue entender, né, que é o conhecer, como a gente cria junto, como a gente consegue pensar junto propostas e como podemos avaliar isso que foi feito. Então,
Eu acho que esse componente da avaliação é onde entra principalmente também esse aspecto crítico, metodológico, intelectual, que é importante fazer e olhar no que foi feito para entender o que isso resultou, se resultou, se não resultou, possibilidades. E eu acho que esse talvez seja o grande desafio do projeto. Então, assim, a gente tem trabalhado na Vila São José, né, desde 2021. Chegamos, vamos dizer, num ponto na Vila São José, que o trabalho, não que ele se esgotou, né? Ele continua, mas ele tem agora uma grande necessidade do apoio da administração pública, né? Para executar a questão das calçadas, que é importante, que é a adequação do passeio público ali, e algumas outras intervenções que estão desenhadas, que nós fornecemos, vamos dizer, para a prefeitura. A gente tem um dossiê que foi entregue, né, está protocolado na prefeitura, com esse conjunto de intervenções ao redor dessas duas quadras. E, paralelo a isso, a gente teve uma demanda que veio principalmente da vereadora Ana Larissa, desse trabalho em outras escolas, principalmente por conta de de uma concentração, talvez, né? Porque essas escolas, por estarem em comunidades vulneráveis, né? Na verdade, foi o Cidade Araci e ali, que tem o Caíque e a Ulisses. São essas duas escolas que nós agora estamos trabalhando, né? Foi uma demanda dessa vereadora por conta das escolas, né? São escolas municipais que têm também um entorno característico com potencial de intervenção, que apresentam algumas características assim em comum, tanto do quadro de alunos, uma presença de um número elevado de alunos com algumas necessidades especiais, por conta do entorno. E, na verdade, assim, existe também uma demanda por outras duas escolas, que é o Carmine Bota e, deixa eu lembrar, outra escola, que é ali perto também, eu esqueci o nome agora, eu vou lembrar. Mas então, assim, nós falamos, olha, vamos devagar, vamos pensar primeiro nessas duas escolas, que é o CAIC, por conta de ser uma comunidade que a gente, né, conhece um pouco. Sabe que é uma escola muito tradicional, a primeira escola do bairro. Existe uma questão também muito importante da identidade com aquele lugar, com aquela escola, e a necessidade de algumas melhorias ali, principalmente naquele entorno. Por quê? Porque a escola, a saída e a entrada dela, ela para o bairro. Então existe uma espécie de um congestionamento, 5 horas da tarde, que as pessoas nem descem a serrinha ali, porque são 1.200 alunos chegando e saindo em alguns horários de pico. Então, nós começamos, a partir do meio do ano passado, a trabalhar com essas escolas, a fazer uma interlocução com a direção dessas escolas. A Escola Ulisses, além da demanda da Larissa, foi uma procura da própria professora, da coordenadora, que é a Bianca, que veio nos procurar, né? Ela conheceu o projeto Cidade que Educa e veio nos procurar pensando que a gente poderia trabalhar lá, que eles precisavam. Existia uma necessidade também de trazer a comunidade para dentro da escola, de alguma forma. É uma escola nova, num bairro novo, e uma comunidade que ainda não se apropriou da escola enquanto um espaço da comunidade, né? Então, acho que também tinha essa característica do Ulisses, que é um aspecto que também é um novo desafio para a gente. Então, ampliar, né, para essa área da cidade, né, uma área extremamente vulnerável, com outras características, né, da Vila São José, mas que tem essa relação de atuação, que não se consolida somente dentro da escola, né? O nosso trabalho ele é exatamente nesse limite entre a porta da escola e o entorno dessa escola. Por quê? Qual que é a nossa ideia, assim? Pensando a longo prazo, no futuro, é que esses pontos, como a gente chama os pontos de ancoragem, que são as escolas, eles possam se conectar. E essas melhorias urbanas, elas vão acontecendo a partir dessas conexões. Então, é um pouco assim, tá tudo ruim a cidade, como é que a gente começa a melhorar? Por onde são quase como pontos que vão irradiando essas melhorias de calçada, de travessia, de acessibilidade, de nichos de convivência, de questões climáticas, de questões de efeito de mitigação, de calor, de ilhas de calor, de jardins de chuva, enfim, olhando para todas essas frentes do urbano, atuando nesses eixos, né? Quer dizer, a partir da escola,
com a participação da escola e dessas comunidades organizadas, acho que a escola também é um ponto muito importante nesse sentido, que é onde a gente tem a comunidade unida e organizada, né? Nem que seja com o propósito de levar o filho até a porta da escola e voltar, ou de ter uma conexão com essas pessoas que têm filhos na escola. Então, a gente entende a escola como um ponto de ancoragem, que a gente chama, que é um ponto fundamental do nosso trabalho, né? E nessa perspectiva de atuando, ampliando essa escala, quase como a ideia de uma gota que cai na água, né? Ela vai irradiando e possa conectar esses pontos, né, para a gente pensar numa possível rede, né, de melhorias urbanas, por onde começaríamos, né? E isso não é novo, né, não é nosso, assim. Essa estratégia ela também está em outros lugares, assim, outros países, outras cidades, né, de trabalhar a partir das escolas, né, como locais de necessidade urgente de melhorias, né, de adequação, e pensar a partir delas a conexão urbana. Quando a gente pensa nas intervenções, nós como temos muito a postura de fazer um desenho, de ter uma proposta, um projeto e aquilo ser executado e ótimo, resolvido. Quando nós nos deparamos com essa ideia da cidade educadora, que vem um pouco, a raiz, né, um pouco vem do Paulo Freire e Moacir Gadotti, que foi quem teorizou, né, um pouco estudioso do Paulo Freire. Ele vai um pouco no sentido, pouco não muito no sentido, da emancipação do indivíduo, da ideia de que o indivíduo tem consciência de si e de que ele é transformador daquele lugar, daquele espaço, e de que ele pode atuar, né? Ele não é só um passivo. Então, quando nós pensamos na intervenção e a ideia de pensar propostas, para a gente não faz sentido criar desenhos ou criar projetos que são entregues e são executados pelo poder público sem esse componente que a gente chama, que é o que alguns podem chamar de ciência cidadã, dessa emancipação do indivíduo, essa consciência de que ele é parte daquilo e que ele atua naquele território como também um agente importante para modificá-lo. Então é nesse sentido que o projeto acredita nessa perspectiva da cidade educadora. Não só quando a gente fala em cidade educadora, diz, vai na cidade, aprende, né? Aprende o busto, aprende a árvore que está ali, aprende esse sentido. Claro que ele está e entra, né? Uma vez que a gente também trabalha com oficinas que vão reconhecendo esse entorno da escola, identificando as questões urbanas que estão ali em volta, problemáticas ou potenciais, áreas de sombra, ilhas de calor, locais que você tem algum tipo de alagamento, enfim, vulneráveis, lixo, acúmulo de... Então, assim, existe um dado que é a leitura desse território e o conhecimento desse território para poder pensar e atuar, e, ao mesmo tempo, é a formação desse cidadão, a formação dessas pessoas. E por isso que a gente trabalha também dentro da escola com as oficinas. Então, é nessa perspectiva de incitar e provocar as pessoas para que elas sejam também atuantes no sentido de pensar, criar e depois, né, participar, cuidar, preservar, manter esse lugar, é muito importante. É entender que somos indivíduos atuantes na sociedade, né? Então, eu acho que esse é um papel importante da universidade. E aí foge muito de uma cultura assistencialista, né? De dar aquilo que é preciso para aquele momento, mas trabalhar junto, em parceria, a criação dessas ferramentas que vão poder transformar. E aí, mais uma vez, é um grande desafio, né? Porque também medir isso é quase como, enfim, né, é um trabalho muito a longo prazo, né, vamos dizer. Eu achei bonito o dia que a gente estava aqui, a professora Ivone falou alguma coisa nesse sentido de que trabalhar com escolas, né, é acreditar no indivíduo, nessa formação, nessa possibilidade e que é uma doação, né, um trabalho de acreditar e
e saber que o resultado disso ele pertence ao universo, vamos dizer. Ele pertence ao mundo, ele não nos pertence, né? Não é um resultado que você mede de imediato, que você tem, mas que a longo prazo, né, em vidas pessoais, eu acho que, né, em trajetórias individuais pode fazer a diferença, em alguns grupos, enfim. Então, o Cidade que Educa, por isso que ele chama Cidade que Educa, ele vem dessa perspectiva de trabalhar principalmente essa emancipação do indivíduo, né? Da gente pensar nessa possibilidade dessas crianças, dessas professoras, da comunidade escolar e das pessoas da comunidade dos habitantes, dos pais, dos moradores, do entorno desses lugares, a partir do envolvimento com essas atividades, que eles possam acreditar que eles conseguem transformar esse lugar também. Cobrando também do poder público aquilo que é para ser cobrado, atuando, né, dentro das possibilidades que é possível atuar, junto com a escola, junto com a universidade, entendendo que a universidade também é um lugar de interlocução, um lugar que é possível acessar, que pertence também a essa comunidade. Então, é nessa ideia de criar essas pontes, de criar essas conexões, talvez, que o trabalho é o grande desafio do trabalho, que é cansativo, mas e a gente vai vendo que devagar, paulatinamente, isso vai acontecendo, né? Essas redes, esses laços, eles vão se formando. Mas também tem esse fator do tempo. Como eu falei, né? A gente tem os pontos de ancoragem são as escolas, né? Então, muitas das atividades que nós temos realizado, elas são em parceria com as escolas. E aí, nós tentamos sempre fazer uma interlocução com o calendário escolar, com as atividades que a escola promove, juntando, trazendo outros eventos paralelos em comum. Então, quando fizemos a escuta na escola Ulisses, com professores e pais, nós conseguimos conciliar um calendário que existia já uma atividade na escola que ia ser feita, que era o bazar, e era um sábado letivo, que eles chamam, que as professoras vão também, e alguns pais também participam. Então, nós fomos nesse dia e começamos a trabalhar a escuta a partir dessa atividade. Então, era um sábado, as pessoas estavam lá, e aí nós fizemos algumas dinâmicas com as professoras, né? Algumas perguntas, elas respondiam quais eram os lugares de afeto da escola e do entorno, quais os problemas da escola e do entorno. E aí isso a gente coloca num quadro, todos veem a resposta dos outros, e depois a gente reúne isso, e a ideia é, agora a gente está nesse momento de apresentação de volta desses resultados. No caso também da Escola Ulisses, uma outra atividade que foi feita foi junto com os pais, nesse momento de entrada e saída da escola, então uma abordagem mesmo ali. Quando estávamos na Vila São José, algumas atividades foram realizadas. Reuniões convocadas também e que aconteceram na escola. Então a diretora, Sandra, a Tânia, convidaram vários agentes do Corpo de Bombeiro, do comércio local, pais, pessoas que eram envolvidas com alguma questão do bairro. E aí nós fizemos essa dinâmica de escuta comunitária, que a gente chamou lá também um pouco para identificar pontos de afeto, pontos de... Nas atividades, nas oficinas propostas, na Vila São José, também sempre conciliamos com os sábados letivos. E aí teve um trabalho junto com a escola de preparar um convite, convidando os pais para aquele dia, para participar com as crianças. Então, teve um dia que teve a oficina de plantio, a oficina de repelente natural, a oficina de pintura, e com esse convite para os pais também participarem, a gente teve uma adesão dos pais, principalmente, e eventualmente pessoas da comunidade que estavam ali circulando começavam a participar. Então, por isso que para a gente é muito importante esse apoio da comunidade, né? Esse lugar de contato. Então, lá na Vila São José, a Tânia e a rede de contato com esses outros moradores também sempre foi muito importante. No momentos de juntar, fazer um abaixo-assinado, solicitar para a prefeitura, para as secretarias, junto com as escolas, a melhoria das calçadas,
de agora, a gente está no momento que a gente vai fazer, inclusive acho que no sábado a gente vai conseguir implementar os bancos que foram criados, desenhados pelos alunos aqui, junto com engenharia de produção, arquitetura, no Maex, que vai ser implementado nessa praça. Quem está executando a fundação para esses bancos serem instalados é esse grupo da comunidade. Existe agora na frente dessa praça também um comércio, um espetinho que a pessoa abre à noite, então tem um movimento na praça, então já tem uma conversa para que ele também ajude a olhar, a preservar esses bancos que vão ser feitos. Então, é um trabalho, vamos dizer, de várias escalas também, assim, né? Tanto nesse individual de algumas pessoas-chave que são importantes, né? De identificar e trazer essas pessoas, líderes da comunidade, pessoas que têm uma atuação, como esse outro trabalho também de convidar, de formar a partir dos pais, dessa rede da comunidade da escola, enfim. Então, são essas as estratégias que a gente tem utilizado, né? No CAIC, né, também a gente teve um momento que foi utilizado com os professores, principalmente nesse horário que eles chamam HTP, que é um momento de formação dos professores que eles têm. Então, a gente conseguiu um grupo grande de professores, né, para fazer a apresentação do projeto, para mostrar, para trazer, para discutir com eles. E a partir desses professores, a gente vai entendendo também como que a comunidade se posiciona, pais que são possíveis, né, momentos de interlocução. E a gente tem também uma estratégia que a gente vai implementar agora, que aconteceu na Vila São José, e agora a gente está desenhando para acontecer nesse semestre na Escola Ulisses, que é um momento que a gente chama da festa, que é um momento que a escola também tem um evento, e aí tem algumas atividades que vão acontecer junto do projeto, né, a apresentação das propostas, algumas intervenções, então o mural na escola, para de alguma forma também mobilizar essas pessoas. Então, talvez não seja uma estratégia, né, mas várias estratégias que a gente vai reunindo a partir também da realidade daquele local, né, dos grupos que estão constituídos naquele lugar. Então, por isso que essa primeira etapa do conhecer, de fazer a leitura, de se aproximando devagar, de criando essas interlocuções, identificando os agentes possíveis de diálogo, né, nas escolas, assim, os coordenadores ou quem é o diretor que está engajado, que tem intenção, e vamos estreitando esses laços. Na escola Helena Dorfeld foi muito interessante, porque era uma diretora que estava lá, agora ela não está mais, mas foi ela que deu a diretriz de intervenção do mural que foi desenhado na frente da escola, assim. Então, o tema, a temática afro, a questão da leitura, um mural que pudesse traduzir, trazer essa reflexão. E aí foi construído também junto com as outras professoras da escola, mas foi um direcionamento da escola. Acho que nesse sentido também tem sempre essa preocupação em reconhecer esses interlocutores, né, da voz e tentar de alguma forma fazer essa conexão, esse casamento, essa cocriação que a gente chama do projeto, né, das intervenções. Bom, nós vamos trabalhar no projeto especificamente em 4 eixos de atuação, né? Um que a gente chama cidade, cidadania e produção do espaço, o outro que chama cidade, clima e natureza, cidade, saúde e lazer e cidade, cultura e memória. Dentro desses eixos, né, que a gente tem várias as atividades, na verdade, elas são interdisciplinares, né? Elas são transversais a esses eixos, né? Então elas vão trabalhar de alguma forma concomitante, né, propósitos de cada linha, né? Mas a gente tem para cada eixo um coordenador para direcionar e para aprofundar a reflexão, tanto as propostas como a própria reflexão, esse resultado da avaliação. Quanto aos objetivos, né, que nós temos, assim, além de identificar, de trabalhar, da proposta, né, a ideia é que a gente consiga trazer e trabalhar junto com a comunidade, com o apoio, né, da universidade, dos alunos, esses inventários, vamos dizer, né? Tem os inventários participativos, que é uma metodologia já, né, consolidada também pelo IFAM, já tem manuais, mas que, de alguma forma, são importantes nesse momento de reconhecimento da comunidade, dos potenciais
que pode acontecer, daquele lugar, daquele bairro, o que é característico, o que é importante manter. E nesse sentido, a gente trabalha um pouco com essa linha que são das cidades, das comunidades, da ideia da redução da desigualdade, por conta de um reconhecimento comum. O plano de mitigação climática, também comunitário, é um objetivo que a gente pretende trabalhar também nessa linha, né? A partir dessa identificação desses entornos, desses pontos de conflito, em conjunto com as escolas, né? Um trabalho de reconhecimento e de pensar possibilidades de atuação dentro dessa escala, né? Que gira o entorno. Aí o raio, né? Qual o raio que a gente vai atuar? Eu acho que também isso vai muito de cada escola, da realidade, dos entornos, da própria alcance da comunidade e do próprio envolvimento com a escola. Mais que a gente possa criar esses planos de ação de mitigação climática junto com a comunidade, que também são instrumentos que estão previstos agora por lei, que são necessários e que nós pretendemos alcançar como resultado também da pesquisa. Então, essas frentes, a questão da mobilidade, né, ela entra dentro também da cidade-saúde, né, pensando que a locomoção, que o caminhar, que o conviver em espaços urbanos, o convívio urbano, ele é importante para a saúde física e mental. E nesse ponto é muito interessante, porque a gente encontra realidades muito diferentes. Enquanto a gente percebe em algumas áreas da cidade que o deslocamento é 100% quase com carros individuais, em outros lugares, né, em outras comunidades, as pessoas se deslocam a pé, se deslocam de bicicleta, as crianças vão e voltam sozinhas da escola, muitos vão e voltam a pé, caminhando, ou com colegas, ou com pai, com mãe. Então, essa mobilidade, essa travessia segura, essa calçada, né, esse caminhar seguro, sem buraco, local onde o carro não passa, são coisas muito pequenas, né, muito simples, mas que são extremamente importantes e necessárias. O objetivo 3 da ODS é essa ideia, né, de assegurar uma vida saudável, promover esse bem-estar a partir desses espaços qualificados, urbanos, acho que isso também é um aspecto, desses deslocamentos seguros e saudáveis. A questão da redução da desigualdade, ela vai de encontro um pouco nesse sentido da emancipação do ser humano, que a gente fala, né, dessa questão da cidade educadora. Então, o trabalho direto com as escolas, com as oficinas, eu acho que é um pouco nesse sentido que a gente tenta, de alguma forma, alcançar, né, ou trabalhar a ideia das cidades e comunidades sustentáveis dentro dessa linha de mitigação, da inclusão, da segurança também, da resiliência e da sustentabilidade, pensando também esses efeitos, como a gente falou, né, de ilha de calor, de áreas alagadas, então soluções que possam, de alguma forma, minimizar e mitigar isso. E, nesse sentido, principalmente a ODS 13, né, que são as ações contra a mudança global de clima. Então, essas medidas de urgência para combater as mudanças climáticas e seus impactos, elas vêm tanto no sentido do que é possível executar a curto prazo, como nesse trabalho de planejamento com a comunidade, de conscientização, de trabalho de informação e formação para também a constituição desse plano a longo prazo, né? Dessa compreensão de onde estamos e de um entendimento de uma política a longo prazo que pode ser executada, né? Então, acho que são essas duas frentes, né? De um lado, algumas ações emergentes, urgentes, que são possíveis e passíveis de serem executadas, e por outro, o planejamento, a ideação, né? A concepção, que também eu acho que aí é um trabalho que a universidade tem muito conhecimento em fazer, né? Quer dizer, pensar projetos, pensar planos, pensar estratégias, né? Curto, médio e longo prazo, e instrumentalizar essas comunidades para que elas possam também ter esse conhecimento em mãos e constituir, trabalhar para esses espaços. Então, é nessa perspectiva que o trabalho também se fundamenta, nessa, eu não diria capacitação, porque eu acho que é uma construção conjunta, né? Porque, de alguma forma, eu vejo mais
horizontalidade do que hierarquias de saberes, porque a gente não parte também do princípio de que essas comunidades não sabem nada, né? Porque elas estão nesse lugar, elas vivem ali, elas se adequam àquele lugar, elas constituem sua vida a partir daquela realidade, então existe muito conhecimento ali também, né? Então acho que também tem uma mudança de postura, né? Que não é levar e implementar, mas é construir em conjunto, a partir dessa troca, né? Por isso que é importante esse conhecer para a gente e principalmente o cocriar, né? Que é tomando isso em consideração, né? Que existe o conhecimento técnico-científico da universidade, mas existe um conhecimento prático, real, da resiliência daquelas pessoas naquele lugar também, né? Isso tem que ser levado em consideração. E por fim, eu acho que entra, né, um pouco o que estaríamos fazendo, né, ao fim do ciclo, talvez, né, nessa parte final da pesquisa, que é esse olhar retrospectivo, vou dizer, né? Esse processo avaliativo, essa avaliação. Depois de tudo, dessas etapas cumpridas, como que a gente enxerga, como que a gente olha esse caminho, o que foi importante, o que não deu certo, o que deu certo, as características de cada lugar, de cada comunidade, para a gente poder, daí sim, eu acho que ter uma produção crítica, intelectual, né, reflexiva e científica, né, a partir do que a gente está propondo, assim. Então, é um pouco esse o caminho que nós propomos. E com esses resultados, né, a ideia também é ter esses planos, constituir esses planos de alguma forma como resultado do trabalho, da pesquisa, que possam ser, de alguma forma, apropriados por esses grupos, pelo poder público, enfim, pelas comunidades, pelas escolas e pelos estudantes, né, também, que eu acho que é onde mora a grande esperança também, né, são os alunos, as crianças, os jovens que estão se formando. Então, acho que ali é um pouco um trabalho junto com esse solo e com essa semente que pode frutificar novas e outras realidades. Bom, o projeto Cidade que Educa tem caminhado em várias frentes de trabalho. Atualmente estamos centralizando nossos esforços nessas duas escolas, comunidades, o CAIC na cidade de Araci e a Escola Ulisses, no Miguel Bidenur. Ainda temos a frente de atuação, também estamos trabalhando na Vila São José. Vamos ter uma atividade agora no próximo sábado, né, de implementação dos bancos na praça em frente à Escola Esterina Placo. Então é importante, né, que a comunidade ali também participe. A gente vai estamos trabalhando nessa divulgação, iniciando essa semana. E eu acho que também, após a implementação, a difusão, né, a divulgação desses resultados, dessa intervenção, para que também sensibilize o poder público para atuar também ali naquele local, com outras melhorias que são necessárias, né, o piso que foi desenhado, a colocação de iluminação. Mas o projeto está de portas abertas para receber voluntários, integrantes, propostas de atuações. É claro que nós temos um limite, né, de tempo, atuação dos grupos. Nós temos atualmente 4 bolsistas aqui na USP, 2 mestrandas na UFSCar, mais um mestrando aqui também pelo IAL. Tem agora também uma pós-doc interessada em colaborar com o projeto. Então, estamos também trabalhando, né, frentes de financiamento para ampliar, né, o trabalho desses estudantes, alunos com mais bolsistas. Então, esse financiamento ele é importante também para que a gente possa estruturar uma equipe, talvez até por mais tempo, né, a longo prazo, que permaneça no projeto por esse tempo de 4, 5 anos, né, dessa próxima etapa que a gente está desenhando. Então, acho que tem essa frente dos financiamentos que ela é muito importante, fundamental para o sucesso, para a execução do projeto de uma maneira estruturada. Então, também estamos trabalhando nessa perspectiva, junto com a prefeitura, né, nessa formulação do projeto Políticas Públicas para financiamento da FAPESP. Então, sim, são várias frentes, estamos abertas, sugestões, participações,
colaborações nesse sentido, e estamos também pensando, planejando alguns eventos para o segundo semestre, para difundir um pouco o trabalho, tanto nas escolas, né, que tem acontecido nas escolas, como para o poder público municipal. Então, em breve a gente vai, conseguir definir as datas, o formato desse evento para a divulgação da comunidade participar, conhecer. E a ideia é dissipar, né, que outros projetos, que outras frentes também se formem e que esse trabalho seja realizado em redes de colaborações, né? Assim como nós temos vários outros colaboradores aqui em São Carlos, a ONG Janela Aberta, a própria, né, UFSCar, a USP, as comunidades, a ONG Cidade Ativa em São Paulo. Então a gente tem cada vez mais ampliado parcerias e também agora na perspectiva de ampliar parcerias internacionais, né, alguns contatos com outras redes de atuação, alunos que também nos procuram e querem conhecer um pouco o projeto. Então a gente tem trabalhado um pouco nessa perspectiva também de divulgação, difusão desses resultados a partir dessas ações da divulgação via redes sociais e na participação agora também, de congressos e de eventos para mostrar os resultados e a reflexão que a gente teve dessa primeira etapa, né, na Vila São José, e de como a gente está programando esses trabalhos agora sendo realizados em curso nessas 2 escolas, com a perspectiva dos próximos anos de ampliar essas escolas, ampliar para outras escolas que também já estão um pouco mapeadas e direcionadas a partir desses contatos que estão sendo estabelecidos aí ao longo desse semestre.